Olá, boa noite. Hoje é dia 26 de setembro, terça-feira, e vamos ver agora as notícias que serão destaque no jornal Sentinela Notícias, segunda edição de hoje. Advogada é assassinada no interior do Pará. Secretário de Meio Ambiente é sabatinado na Câmara Municipal de Óbidos. Escola de Ensino Médio, professor Maurício Amoy realizará um simulado em preparação para o Enem 2017. A Assembleia Geral reúne servidores e autoridades no Sindicato dos Trabalhadores Públicos. A principal pauta é o atraso salarial. E mais, IFPA divulga o resultado preliminar do processo seletivo 2017. Essas informações você vai acompanhar agora no jornal Sentinela Notícias, segunda edição desta terça-feira, que já está começando. E muito boa noite a você de casa que está nos acompanhando aqui pela Sentinela TV. Desde já eu agradeço a sua audiência e também a sua companhia. Você que nos assiste aqui pela Sentinela TV Canal 7, obrigada pela sua audiência. E nós vamos iniciar esse primeiro bloco do jornal Sentinela Notícias, falando então sobre as notícias regionais. O corpo de uma advogada foi encontrado dentro de uma fazenda situada na zona rural do município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. De acordo com informações, o corpo foi encontrado em uma fazenda de propriedade da própria advogada, localizada a cerca de 50 quilômetros da sede de São Félix do Xingu. A reportagem é da RBA-TV. Acompanhe. A advogada morava em São Félix do Xingu, no sudeste do estado. Dilamar Martins da Silva era fazendeira e foi morta a golpes de enxada no último fim de semana. Após ser morta, o corpo da advogada foi carbonizado pelo homicida. O crime aconteceu em uma das fazendas da vítima. O acusado, um ex-funcionário da advogada. Kenny Miller Barbosa Neves, de 18 anos, foi preso enquanto tentava fugir de São Félix do Xingu, onde aconteceu o fato. A Ordem dos Advogados do Pará já escolheu uma equipe para acompanhar o caso no interior do estado. O secretário-geral da OAB Pará falou sobre a prisão do acusado. Era uma advogada inscrita, pelo que me consta até agora, na seccional de Goiás, e que foi vitimada barbaramente por este crime que a gente não sabe ao certo a motivação. Falo não sabe ao certo porque ainda as investigações estão em andamento. Mas pelo que nos foi informado até agora, o fato se deu em virtude de uma insatisfação por parte do autor do crime pelo fato de ter sido demitido da fazenda onde trabalhava, fazenda de propriedade da advogada. Mas cabe à ordem acompanhar essa investigação até o final, até toda a sua conclusão, e a partir daí os encaminhamentos vão ser dados da polícia para o Ministério Público e Poder Judiciário. Dilamar Martins tinha registro na Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás, mas há 10 anos não atuava na profissão. Com a morte da mulher, sobe para 15 o número de advogados vítimas da violência no Pará desde 2011. Em junho deste ano, outro advogado foi assassinado. O Editon Flávio Gonçalves foi morto a tiros em Marabá. A vítima, segundo informações, morreu por engano. Estamos nos deparando com várias situações que envolvem crime contra a vida. E nós acompanhamos todos os casos. Alguns dos envolvidos nesse caso já foram julgados, já foram condenados, outros estão respondendo processo e outros ainda estão em fase de investigação. E não só de crime contra a vida, nós temos inúmeros casos de ameaça contra advogados. E a Comissão de Prerrogativas da OAB Pará ela está acompanhando caso por caso. A advocacia é uma das mais antigas profissões. Ela é considerada uma das atividades essenciais para a administração da justiça. O advogado ele é indispensável à administração da justiça. Ou seja, a justiça ela funciona com base em um tripé. É o Poder Judiciário, é o Ministério Público e a advocacia. E antes disso, os órgãos que assessoram toda essa prestação jurisdicional. Que antes de uma ação penal, por exemplo, tem a parte policial, a parte de investigação. Então o advogado ele atua em todas as esferas.
E falando das notícias locais, nesta terça-feira, o secretário de Meio Ambiente, Ednildo Queiroz, foi sabatinado na Câmara de Vereadores. O titular da SEMA foi convidado para dar esclarecimentos sobre o recurso do ICMS Verde. As explicações do secretário não convenceram a oposição, que já fala em CPI. Veja. Em sessão transformada em especial nesta terça-feira, o secretário de Meio Ambiente, Ednildo Queiroz, foi sabatinado pelos vereadores na Câmara Municipal. A convocação foi feita pela mesa diretora a partir de uma denúncia de um possível desvio de finalidade do recurso do ICMS Verde, do qual o município é beneficiado desde 2015, ao entrar para o rol de municípios verdes do Pará. O secretário foi chamado para prestar esclarecimentos sobre esses recursos. A sabatina durou cerca de 3 horas. Acompanhado da assessoria jurídica da SEMA, o secretário se limitou a dizer que não pode apresentar extratos da movimentação do recurso por não gerir o fundo, mas disse que é sabedor do valor que entra desde janeiro. A grande questão é que o fundo precisa ser gerido pelo Conselho Gestor Financeiro criado pela própria SEMA, o qual carece de um CNPJ desvinculado da Prefeitura. O CNPJ ainda não foi criado desde quando o recurso foi disponibilizado para o município há 2 anos e meio. O vereador Kedson, que levou a denúncia ao Legislativo, disse estar decepcionado com a postura do secretário e da assessoria jurídica pelas declarações. Nós já esperávamos que isso fosse acontecer, Marco, né, porque eles hoje estão dentro de uma secretaria, né, que é vinculada ao executivo, né, e quando eu disse que eu estava triste, né, foi porque eles mesmos, eu por ser vereador e fazer parte do conselho, em uma reunião que nós tivemos de forma amadora, foi tocado nesse assunto, desse recurso, né? E eu, como vereador, trouxe para essa casa. Então, se eu estou hoje defendendo o direito do povo, que o direito do povo é em cima do recurso público, né? Eles deveriam também estar do meu lado. Mas não, hoje defendendo o executivo e eu defendendo, né, a transparência do recurso. As informações repassadas pelo secretário e pela assessoria jurídica da SEMA com certeza não satisfez, né, o que nós esperávamos para ouvir, nem eu, nem o presidente, o vereador Preto, nem os demais vereadores. A própria bancada está vendo que as informações estão desencontradas. O secretário, na maior parte do tempo, ficou calado. Quem se pronunciava com frequência era a assessoria jurídica da SEMA. A sessão foi tensa. O líder do governo na Câmara disse que as informações foram repassadas e discorda do presidente da casa, que já cogita uma CPI para investigar o caso. O secretário veio com a advogada, a senhora Neila, né, o jurídico lá do meio ambiente, e todas as informações cabíveis que eles puderam repassar foram muito válidas. Uma vez que falta criar o CNPJ, né, um fundo gestor, no momento está sendo gerenciado pela Secretaria de Finanças, né, mas a parte deles, eles não repassaram, né, como o presidente falou. Então, o presidente vai chamar o secretário de Finanças, tá, para nos dar maiores informações, porque eles não têm acesso, né, eles não têm acesso a esse recurso, o quanto foi gasto, o quanto tem, né, mas creio que isso será resolvido com a vinda do secretário de Finanças. Mas nós estamos tranquilos, meu irmão, nós estamos tranquilos. O presidente da Câmara fala em CPI, eu acho que não é por aí, ainda não é por aí. Preto foi categórico ao afirmar que o caso se enquadra em improbidade administrativa clássica e disse que vai tomar providências. Improbidade administrativa clássica, isso ficou bem claro. Não existe outro nome. É um recurso que o secretário não tem gestão sobre ele, o conselho não delibera sobre ele, não foi feita prestação de conta com a Câmara, o secretário com assessoria jurídica do meio ambiente não sabe quanto tem em caixa, em que foi gasto, como foi gasto. Então é um distrato interessante com
com o meio ambiente do nosso município e com o recurso que é destinado ao meio ambiente através do ICMS Verde. Não dá para nós aceitarmos mais esse tipo de gestão, não dá para querer tapar o sol com a peneira. Eu respeito a base do governo, eles estão aí para fazer o papel dele de defender, como respeito o secretário que veio aqui. Eu vou convidar, a pedido do vereador Hilder, uma solicitação do vereador Hilder, que é da base do governo, né? Porque ele acha que é muito pouco ainda para se criar uma CPI, não só ele, como toda a base do governo, acha que a Comissão Parlamentar de Inquérito não deve ser criada. Devemos ouvir o secretário e o prefeito. Vamos tentar convidá-los aqui. O de meio ambiente foi uma luta para trazermos. Imagina o de finanças, que é mais ocupado, e o prefeito que é o que comanda a gestão, né? E no próximo bloco você vai acompanhar Escola de Ensino Médio Professor Maurício Amoy realizará simulado em preparação para o Enem 2017. A Assembleia Geral reúne servidores e autoridades no Sindicato dos Trabalhadores Públicos. A principal pauta é o atraso salarial. E ainda, IFPA divulga o resultado preliminar do processo seletivo 2017. Essas notícias você vai acompanhar logo após o nosso intervalo. Nós voltamos já. E nós estamos de volta com a programação da segunda edição do jornal Sentinela Notícias desta terça-feira. E falando de educação, no próximo dia 30, a Escola de Ensino Médio Professor Maurício Amoy estará realizando o seu simulado em preparação ao Exame Nacional do Ensino Médio 2017, o Enem. Veja. Tá valendo já, doutor? Com base no Exame Nacional do Ensino Médio 2017, a Escola de Ensino Médio Professor Maurício Amoy estará realizando no próximo dia 30 o seu primeiro simulado. O objetivo da prova será preparar os alunos do educandário para o maior exame do país. A nossa equipe conversou com o diretor da escola, Sidomar Figueira, que ressaltou sobre a aplicação e preparação dos alunos para essa prova. Na verdade, nós vamos fazer o nosso primeiro simulado da escola Professor Maurício Amoy. Nós fizemos ano passado um simulado em conjunto com a escola São José, mas esse ano é o primeiro simulado especificamente só da escola Maurício Amoy. Uma logística diferente, mas com o mesmo objetivo, né? Visando a preparação dos nossos alunos, não só para o Enem, mas para os vestibulares que vão aparecer durante esse ano. Então ele vai acontecer nesse final de semana agora, no sábado, dia 30, com o início da prova previsto para as 8 horas da manhã, de 8 horas da manhã às 12 horas. A gente pede para o nosso alunado que vá agendando o horário, nós já conversamos com os alunos, mas sempre chegam aqueles atrasados, né? Então que cheguem cedo. Nós vamos fazer com todos os nossos alunos no mesmo horário, nesse horário daí. De acordo com o diretor, o simulado não terá o mesmo número de questões do Enem. Será uma prova mais resumida, mas com todas as disciplinas exigidas no exame. Nós vamos fazer uma prova mais enxuta, com menos questões. O nosso simulado ele terá apenas 80 questões, né? Nas áreas do conhecimento, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, né? E uma prova de redação, uma redação. Parte dela vai ser uma redação também. Menos questões, mas os objetivos são o mesmo, porque a logística, na verdade, do Enem é uma logística muito grande, né? Para 180 questões, é um tempo mais demorado. E nós fizemos pesquisa em relação a vestibulares de outras instituições e verificamos que são menos questões, né? Mas apesar de serem menos questões, o peso não vai ser tão leve quanto as pessoas pensam. É menos questões, então vai ser mais fácil. Não vai ser isso. Nossas questões todas são elaboradas com base, né, em questões de vestibulares mesmo. Como é que está a elaboração dessa prova, professor? Na verdade, ela já está toda pronta, né? Já está, digamos assim, esquematizada. Só estamos formatando agora os cadernos de questões, né? Talvez amanhã, hoje mesmo, talvez a gente comece a impressão desses cadernos de questões. Elas foram questões elaboradas pelos nossos professores da escola, né? Cada professor, conforme a sua área do conhecimento de atuação, elaborou questões e nós selecionamos aquelas questões para fazer os cadernos para cada série. É um projeto dentro da escola que a gente valoriza muito e que a gente espera realizar várias vezes.
E na tarde desta terça-feira, uma Assembleia Geral reuniu servidores e autoridades em uma discussão sobre o atraso salarial. Quem traz mais informações sobre essa reunião é o repórter Marcos Cantuário. Olá, Marcos. Olá, Ana Paula. Olá a todos que acompanham a Sentinela TV. Uma boa noite para vocês. Pois é, Ana Paula, a Assembleia do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos começou por volta de 16 horas dessa terça-feira. Aqui da Assembleia participando o prefeito, o presidente da Câmara, o vereador Preto, o presidente do sindicato, além de alguns associados ao sindicato. Não teve uma participação assim maciça dos associados, né? Mas algumas pessoas estiveram participando. A principal questão aqui, né, é que o sindicato quer saber das metas fiscais do município até o final do ano, né? Quais ações para tentar equilibrar, né, as finanças, principalmente relacionadas ao salário do funcionalismo público. O prefeito respondeu a perguntas, respondeu aos questionamentos e deu as explicações para os presentes aqui na reunião. Vamos ouvi-los. A meta fiscal a gente está perseguindo, né? É o equilíbrio das contas primeiro, né? O município tem que equilibrar suas contas e como? Tem duas maneiras, neste momento apenas duas maneiras. Ou você aumenta a sua arrecadação ou você faz o distrato de pessoas. E algumas, por exemplo, hora extra a gente está cortando, abono para quem não tem amparo legal nós estamos cortando, estamos na Câmara, o refis municipal, para que a gente possa arrecadar mais, as pessoas possam renegociar suas dívidas com o erário e a prefeitura arrecadar mais. Então é dessa forma que a gente pretende fazer o equilíbrio fiscal para aí então partir para o pagamento em dia dos salários de servidores. Sem isso não tem como. Eu deixei muito bem clara a minha posição, o prefeito estava presente, qual é a minha posição em relação a isso. É inadmissível, inaceitável, eu não concordo com o salário atrasado e nos colocamos à disposição do sindicato para qualquer eventualidade, qualquer decisão que o sindicato quiser tomar, eu estarei junto com o sindicato ao lado do funcionário público. A reunião foi boa, nós tivemos a presença do Poder Executivo Municipal, assim como também a presença do Poder Legislativo Municipal. É evidente, encaminhamos o que deveria ter sido encaminhado, especialmente a pauta, que é a questão do pagamento. Aqui o prefeito municipal expôs as metas fiscais, porque nós queríamos saber quais as metas fiscais que o município tem para que no final desse ano 2017, dezembro, nós tenhamos o cumprimento das metas e especialmente dos salários pagos. Nós temos em torno de 5 salários ainda a receber, que eles sejam assegurados. Incrível que pareça, nós estamos há mais de 5 anos, né, ficando com pendências salariais. Fecha o ano, mas não fecha o compromisso, a responsabilidade do governo para com o servidor público. E esse servidor continua desempenhando sua atividade. Então, com base na fala do próprio governo, as metas fiscais que eles estão desenvolvendo, poderá que a partir do mês de novembro já se regularize essa questão sem a possibilidade de fechar o ano sem fechar, digamos, os compromissos do município para com o servidor público. Por enquanto as informações são essas. Marcos Cantuário para o jornal Sentinela Notícias, segunda edição. Obrigada, Marcos, pelas suas informações. E mudando de assunto, o IFPA divulgou o resultado preliminar do processo seletivo 2017. Veja. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA Campos Óbidos, divulgou na manhã de hoje em seu site oficial o resultado preliminar do processo seletivo 2017. Os candidatos realizaram as provas no último final de semana. A coordenação conversou com a imprensa na manhã de hoje. A gente fez o processo seletivo sábado e domingo, bastante gente procurando, principalmente curso de meio ambiente. Durante segunda-feira a gente estava processando as notas dos candidatos, enviamos para Belém, estamos esperando a publicação de hoje, porque todas as publicações são feitas por Belém. Hoje vai sair o resultado preliminar, então o candidato deve olhar a sua nota. Se alguém achar que a nota não foi justa, vai ter um prazo de 24 horas para implementar recurso. Esse recurso vai ser analisado pela banca, tá, do processo seletivo e vai ser dada a resposta. Aí então a gente vai divulgar o resultado final. Se ninguém entrar com recurso, o resultado preliminar logicamente será o resultado final. Os candidatos têm que ficar atentos porque terça e quarta vai ser o período de matrícula, então é um período bem curto, não pode perder esse prazo porque senão vai perder sua vaga.
como foi bastante concorrido, né, principalmente meio ambiente, a gente espera que os candidatos fiquem bem atentos a esse prazo. E só lembrando que são só 40 vagas disponíveis para cada curso, né, professor? Houve uma demanda muito grande aí, né, de pessoas que se inscreveram, não é? Isso, houve uma demanda muito grande, e aí são 40 vagas e é preciso o candidato ficar atento ao quadro de vagas, porque às vezes, ano passado, a gente recebeu muita reclamação, poxa, minha nota foi alta, mas eu não consegui entrar. É porque a gente trabalha com cotas e quadro de vagas, tá? Por exemplo, a modalidade de ampla concorrência tem 20 vagas, a modalidade L1, que são pessoas declaradas negros, pardos, indígenas, com deficiência, com renda familiar abaixo de um salário mínimo e meio, são outra cota, chama de L1, só são 9 vagas. Aí tem uma quadra de vagas chamada L2, que são pessoas que se declaram brancos com renda familiar baixa. Essa modalidade tem apenas uma vaga. Então, às vezes, mesmo a nota sendo alta, não consegue entrar justamente pela modalidade, não pela sua nota. Os candidatos devem ficar atentos ao período de matrículas, para que não fiquem de fora e percam as suas vagas. Só reforçando o dia de matrícula, tá? 3 e 4, período de matrícula, então ficar atento aos candidatos que foram classificados. E você, candidato, fique atento para não perder a sua vaga. Fique atento aí, então, nas próximas etapas que serão divulgadas no site oficial do IFPA Campos Óbidos. E essas foram as informações do jornal Sentinela Notícias desta terça-feira. Nós voltamos amanhã com mais informações para você de casa. Eu desejo uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.